Vocês já pararam para pensar em como sobreviveriam a uma crise repentina? Em tempos incertos, é crucial estarmos preparados e termos os recursos necessários para proteger a nós mesmos e nossas famílias. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 itens cruciais para se ter antes que se tornem ilegais. Alguns desses itens já são proibidos em certas regiões e podem se tornar ainda mais regulamentados no futuro. A preparação é essencial para garantir nossa segurança e bem-estar em qualquer situação de emergência. 1. Dinheiro em espécie. Vivemos em um mundo cada vez mais digital, mas o dinheiro em espécie continua sendo uma ferramenta indispensável em uma emergência. Imagine uma catástrofe natural que paralisa a infraestrutura da sua cidade e causa a queda dos sistemas eletrônicos. Cartões de crédito, transferências e pagamentos móveis se tornam inúteis, e os caixas eletrônicos podem estar fora de serviço. Nesses momentos, o dinheiro em espécie permite que você acesse bens e serviços essenciais, como alimentos, água e medicamentos. O dinheiro em espécie também oferece uma flexibilidade financeira que você não consegue com outros meios de pagamento. Em tempos de crises econômicas ou instabilidade bancária, ter dinheiro em espécie pode ser crucial para sua segurança financeira. Se os bancos fecharem ou se houver problemas com os sistemas bancários, você terá como continuar cuidando da sua família. Mesmo em situações menos extremas, o dinheiro em espécie pode ser útil. Imagine que você está em um local remoto onde os sistemas de pagamento digital não funcionam. Ou você é vítima de um ataque cibernético e suas contas bancárias ficam comprometidas. Nesses casos, o dinheiro em espécie se torna seu único meio de troca para adquirir bens e serviços. Para estar preparado para essas situações, mantenha uma quantia em dinheiro em espécie, em notas de baixo e médio valor, em um local seguro e de fácil acesso. Pode parecer banal, mas ter dinheiro em espécie exige um planejamento. Não se trata de guardar grandes quantias, mas sim de ter o suficiente para cobrir as despesas mais importantes por pelo menos alguns dias. Seja discreto e não conte para muitas pessoas que você guarda dinheiro em espécie, pois isso pode torná-lo um alvo fácil para ladrões. Veja o dinheiro em espécie como um investimento na sua capacidade de lidar com imprevistos. Em segundo lugar, carregadores solares portáteis ou geradores solares. Em situações de emergência, a energia elétrica é frequentemente um dos primeiros recursos a falhar. Seja por um furacão, um terremoto, uma nevasca ou até mesmo um ataque cibernético, uma queda de energia pode prejudicar significativamente sua capacidade de se comunicar, se informar e se manter seguro. É aí que entram os carregadores solares portáteis e os geradores solares. Esses dispositivos são essenciais para carregar celulares, rádios, lanternas e outros equipamentos de emergência. Em caso de desastre, isso pode fazer a diferença entre se manter informado e conectado com seus entes queridos, ou ficar completamente isolado. Além disso, os geradores solares podem alimentar pequenos eletrodomésticos, como geladeiras, que são essenciais para armazenar alimentos e medicamentos. Uma das grandes vantagens da energia solar é a sua independência de combustíveis tradicionais, como gasolina ou diesel, que podem ficar escassos em tempos de crise, tipo quando o preço da gasolina sobe na véspera de um feriado. Os painéis solares aproveitam uma fonte de energia inesgotável, o sol. Isso lhe dá uma fonte de energia constante e ecológica que, se bem utilizada, dura para sempre. Além disso, a energia solar não produz emissões nocivas, tornando-a uma opção sustentável e amiga do meio ambiente. Apesar de suas vantagens, alguns governos estão começando a regulamentar o uso desses dispositivos. A Califórnia, por exemplo, já aprovou uma lei que proíbe a venda de geradores a gasolina até 2028, o que pode levar a restrições semelhantes para geradores solares. Se a venda de carregadores ou geradores solares for proibida, seus preços vão disparar devido à alta demanda e à baixa oferta. Portanto, é aconselhável adquirir um agora mesmo,
enquanto ainda estão disponíveis. Em terceiro lugar, radioamadorismo. A comunicação é crucial em qualquer situação de emergência. Se as redes de celular e a internet caírem, um rádio amador pode ser a única maneira de se conectar com o mundo exterior. Ao contrário dos meios de comunicação tradicionais, os rádios amadores funcionam de forma independente e não dependem de infraestruturas que podem ser afetadas durante uma catástrofe, como aconteceu no apagão de 2003. O radioamadorismo permite a comunicação a longa distância e em diversas condições climáticas, o que é inestimável em situações críticas. Você pode obter informações sobre a emergência, coordenar esforços de resgate ou simplesmente manter contato com familiares e amigos em outras partes do país, como aqueles que moram no Norte e Nordeste, ou até mesmo do mundo. Além disso, as redes de radioamadores são frequentemente organizadas em comunidades que se ajudam mutuamente em tempos de crise, proporcionando uma fonte adicional de ajuda e apoio, como as comunidades do interior que dependem da comunicação via rádio. Para operar um rádio amador legalmente, você precisa de uma licença, que não é difícil de obter com um pouco de estudo e prática. No entanto, especula-se que as regulamentações podem se tornar mais rigorosas no futuro, e os rádios amadores podem até ser proibidos para o público em geral em alguns países. Isso pode limitar significativamente o acesso a um meio de comunicação confiável em caso de emergência. Portanto, é aconselhável adquirir um rádio amador e obter sua licença o mais rápido possível para estar preparado. Em quarto lugar, sementes de sobrevivência. Em situações de crise prolongadas, quando o acesso a alimentos frescos é limitado, a capacidade de cultivar sua própria comida pode fazer toda a diferença. Com sementes de sobrevivência, você pode ter um fornecimento contínuo de frutas e vegetais nutritivos, mesmo quando os supermercados estiverem fechados ou com prateleiras vazias. Isso é especialmente crucial se pensarmos no impacto que desastres naturais, conflitos ou crises econômicas podem ter no abastecimento de alimentos. Sementes de sobrevivência não são apenas qualquer tipo de semente. É preciso procurar por variedades de polinização aberta, em vez de híbridas, pois dessas plantas você pode coletar as sementes e usá-las para plantar novamente no futuro. Esse tipo de semente garante autossuficiência a longo prazo e permite cultivar uma variedade de alimentos ano após ano, sem depender de fontes externas. Cultivar sua própria comida não é apenas uma forma de garantir segurança alimentar, mas também de ter uma alimentação mais saudável. Em tempos de crise, a nutrição costuma ser comprometida, principalmente se você tiver que depender de alimentos enlatados ou processados. Com seu próprio jardim, você tem acesso a produtos frescos e nutritivos, essenciais para se manter saudável e ativo em longos períodos de incerteza. Além dos benefícios nutricionais, cultivar alimentos também tem um impacto positivo na saúde mental. O simples ato de plantar, cuidar e colher seus próprios alimentos pode trazer conforto e estabilidade em tempos difíceis. No entanto, é possível que o governo imponha restrições ao cultivo de determinadas sementes, especialmente aquelas consideradas potenciais vetores de doenças ou pragas que poderiam prejudicar a agricultura local. Por todas essas razões, é fundamental que você adquira um bom estoque de sementes de sobrevivência agora, enquanto ainda estão disponíveis. Armazene-as em um local fresco e seco e familiarize-se com os princípios básicos da jardinagem para que possa aproveitar ao máximo seu investimento quando necessário. Em quinto lugar, dispositivos de biomassa, como fogões a lenha ou a gás, são essenciais em situações em que o acesso à eletricidade ou gás natural é interrompido. Esses equipamentos permitem cozinhar e aquecer ambientes, o que é fundamental para manter a saúde e o bem-estar da sua família durante uma emergência. Especialmente em climas frios, uma fonte alternativa de calor pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Como dizem por aqui, o frio é de lascar.
Os fogões de biomassa funcionam com materiais orgânicos como lenha, resíduos agrícolas ou pellets. Isso os torna muito versáteis, já que em muitas regiões esses recursos são facilmente encontrados, mesmo quando outros combustíveis estão escassos. Além disso, os fogões de biomassa geralmente são mais eficientes do que lareiras tradicionais, pois geram mais calor com menos combustível e emitem menos fumaça, o que beneficia tanto a saúde quanto o meio ambiente. No entanto, existe um debate sobre o impacto ambiental desses dispositivos. Embora a quantidade de monóxido de carbono e outras emissões que liberam seja pequena, comparada a indústrias ou veículos, alguns governos estão considerando proibir seu uso em determinadas áreas. Algumas cidades já implementaram restrições para reduzir a poluição do ar, e isso pode se expandir para o âmbito nacional no futuro. Então, se você vive em uma área onde esses dispositivos são legais, considere adquirir um. Além disso, certifique-se de ter um estoque adequado de combustível, como lenha seca ou pellets, e aprenda a operar o dispositivo com segurança para evitar riscos de incêndio ou intoxicação por fumaça. Um fogão de biomassa é um investimento na segurança e no conforto do seu lar em tempos de crise. Em sexto lugar, cobertores de emergência, também conhecidos como mantas térmicas ou cobertores isotérmicos, são itens indispensáveis em qualquer kit de emergência. Eles são feitos de um material leve e reflexivo, que retém o calor do corpo, prevenindo a hipotermia em situações de frio extremo. Compactos, fáceis de transportar e extremamente eficazes em manter o calor em condições desafiadoras. Numa situação de emergência, o risco de hipotermia é alto, especialmente ao ar livre ou em locais sem aquecimento. Cobertores de emergência podem ser usados para cobrir pessoas, protegendo-as do frio, ou para criar abrigos improvisados que ajudam a conservar o calor corporal. Eles também são úteis no tratamento de feridos, pois podem ajudar a prevenir o choque, mantendo a temperatura corporal estável. Além da função principal de termorregulação, essas mantas são extremamente versáteis. Podem ser usadas como proteção contra vento e chuva, como superfície reflexiva para sinalização em caso de resgate, ou até mesmo como uma cobertura improvisada para evitar a entrada de água ou poeira em pequenos espaços. O baixo custo e a eficácia fazem deles um complemento essencial para qualquer kit de sobrevivência. Apesar da sua utilidade, é possível que regulamentações sejam criadas, restringindo a venda ao público em geral e reservando-as para uso médico ou profissional em situações de emergência. Portanto, é aconselhável adquirir seus cobertores de emergência agora mesmo e armazená-los em um local de fácil acesso, como no carro, na mochila de emergência ou no kit de primeiros socorros. Eles ocupam pouco espaço e podem fazer a diferença entre proteção e exposição a riscos em uma situação crítica. Em sétimo lugar, spray de pimenta, uma ferramenta de autodefesa que pode ser crucial em uma situação de emergência. Seu principal objetivo é incapacitar temporariamente um agressor, dando a você tempo para escapar ou pedir ajuda. Embora o efeito seja temporário, é o suficiente para desorientar e deter um atacante, mesmo que ele esteja sob influência de drogas ou álcool. O spray de pimenta é fácil de usar e transportar. A maioria dos modelos é pequena e cabe em um bolso ou bolsa para que você possa tê-lo sempre à mão. Além disso, o uso não requer treinamento especial, o que é uma grande vantagem em situações de estresse, onde a ação rápida é crucial. Em situações de emergência, como desastres naturais ou tumultos, a segurança pessoal pode ser comprometida. A polícia e os serviços de emergência podem estar sobrecarregados, e você pode precisar se proteger. O spray de pimenta oferece uma proteção não letal, mas que pode ser muito eficaz na prevenção de lesões. No entanto, a legislação varia de acordo com a região. Em alguns países e estados, o spray de pimenta já é proibido ou estritamente regulamentado.
É possível que essas restrições se tornem ainda mais rigorosas no futuro, diminuindo a disponibilidade e aumentando os preços. Se você mora em uma área onde o spray de pimenta ainda é legal, considere adicioná-lo ao seu kit de emergência. Certifique-se de estar ciente das leis locais e de quaisquer restrições ao uso e transporte. Embora o spray de pimenta seja um meio eficaz de autodefesa, o uso indevido pode ter consequências legais. Com o conhecimento correto e o manuseio responsável, o spray de pimenta pode ser um recurso valioso para proteger você e sua família. Estar preparado não significa viver com medo, mas tomar medidas preventivas para garantir a segurança e o bem-estar da sua família em qualquer circunstância. Os 7 itens que discutimos hoje são essenciais para qualquer kit de emergência e podem se tornar proibidos em um futuro próximo. Por isso, recomendo que você haja agora e garanta esses recursos enquanto ainda estão disponíveis. A preparação é o melhor investimento que você pode fazer para proteger a si mesmo e aqueles que você ama.